Olá, pessoal! Hoje nós vamos estar falando sobre a genética do sexo, né? E essa genética do sexo, ela tá ligada ao quê? Ela tá ligada ao que a gente chama de cromossomos alossomos, ou que é popularmente conhecido como cromossomos sexuais. Então, esses cromossomos alossomos, eles estão presentes e eles que vão dar aquilo que a gente chama, né, que é o sexo cromossomal. E aí isso vai definir quais são as gônadas das pessoas, que vão definir quais são as suas genitálias, os hormônios que elas vão produzir e tudo mais. Então, por isso que a gente fala que é a genética do sexo. Ela é em várias espécies de animais, a gente tem algumas diferenças entre elas. A primeira que eu tenho desses cromossomos alossomos, a gente chama ela de X0. O que é esse X0? É um tipo de genética que a gente tem que a gente chama de protênor. Então, nessa protênor, eu vou ter, ela é conhecida em alguns gafanhotos, em alguns insetos, onde a fêmea, ela vai ser determinada quando ela apresenta os cromossomos alossomos XX. Então, isso daqui é o que vai definir a minha fêmea. Como que vai ser definido o macho? O macho, ele é o X0 exatamente. Então, a fêmea, ela possui 2X e o macho, ele produz um X0, ou seja, um desses daqui ele não produz, ele produz só um X e isso vai definir que ele é o macho. A outra que tem, a gente chama ela de abraias, que é o sistema ZW. Nesse sistema ZW, quem determina é a fêmea é quando ela tem os cromossomos exatamente ZW. Então, se ela tiver o ZW, ela é considerada fêmea. Quando não tem o ZW, quando isso ele tem, na verdade, dois Zs, que a gente chama isso do quê? Heterogaméticas ou então homogaméticas. Então, hétero tem os gametas diferentes, homo tem os mesmos gametas. Então, esse daqui, ele é um macho. Ele é algumas espécies de insetos apresenta também esse sistema ZW. Meu W ficou esquisitinho aqui, né, gente? Um outro sistema que a gente tem é fúmea, que é também uma espécie de uma borboleta, que é chamado de sistema fúmea, onde que o meu sistema ele é o Z0. Esse sistema Z0, ele é um caso de haploidismo que a gente tem, onde apresenta o sistema 2N menos 1. Então, lembrando que N é o número de cromossomos, 2 é 2 vezes N menos 1. Então, nesse caso aqui, o que vai ser determinante é quando existe no cariótipo final a perca de um desses cromossomos. Então, a fêmea, para ser a fêmea, ela tem que apresentar os dois Zs, né? Ela tem que apresentar a herança homogamética. E aí ela vai ser... vai ser o macho. E para ser a fêmea, aí a fêmea que apresenta esse caso de haploidismo, que vai ser o Z0. Então, nesse caso, eu vou ter a fêmea. Como eu disse, isso acontece, foi observado nessas espécies de borboleta chamado de fúmea. E o sistema Ligaios, que é o nosso sistema, que é o XY, ele é visto na raça, né, dos seres humanos, na espécie humana, onde eu tenho o XY, que para determinar se é uma mulher, eu vou apresentar XX, e se for um homem, né, as mulheres agora, nesse sistema, elas são as homogaméticas, e o homem heterogamético. Então, eu vou ter agora XY. Esses são os sistemas que a gente pode encontrar em várias espécies. Quando eu pego para observar um cromossomo, os nossos cromossomos no nosso sistema XY, eu vou perceber que o cromossomo X ele é maior e o cromossomo Y ele é menor. Por ele ser menor, ele vai apresentar um menor número de bases nitrogenadas e com isso também menos genes, né? Todo cromossomo ele vai ter uma parte que a gente chama de homóloga. Então, tanto quanto o cromossomo
Lembrando que esse é o X e esse é o Y. Tanto como eu somo X quanto o Y, ele apresenta umas partes que a gente chama de homólogas. Essas partes homólogas, então, vai indeterminar se é X ou Y. Então, independente se é um outro, eles são iguais, então eles vão dar a mesma coisa. Só que aí eu tenho algumas partes que são específicas daquele cromossomo, que são específicas do X e que são específicas do Y. E é aí que entra essas partes que são específicas, que nós vamos ter os tipos de herança, que pode ser herança ligada ao sexo, pode ser uma herança restrita ao sexo, ou pode ser uma herança influenciada pelo sexo. Como agora a gente está lidando sempre com dois cromossomos, a gente tem que lembrar que agora as minhas proporções, elas sempre vão ser 1:2. E quando eu estou falando dessas heranças aqui, como vai existir uma diferença entre o homem e a mulher. Porque se o homem, ele apresenta, se for uma herança, por exemplo, ligada ao X, como o homem, ele apresenta apenas um X, então vai ser mais fácil disso acontecer com ele, porque essa doença ela só precisa aparecer uma vez, enquanto na mulher ela vai aparecer 2 vezes. Então, quando eu falo para o homem, eu sempre tenho que lembrar que as proporções que agora eu vou ter nas minhas probabilidades, elas vão ser cortadas pela metade, dependendo da doença que eu estiver falando. Falando sobre algumas doenças ligadas ao sexo, então quando ela é ligada, então tá falando por essa parte, e a gente vai falar sobre aquelas que são ligadas exatamente a esse cromossomo X. Uma muito famosa é o daltonismo, que é uma herança ligada ao sexo recessiva, lembrando que aí a gente sempre tem que lembrar disso, se ela é recessiva ou se ela é dominante, porque isso vai afetar, né, as minhas probabilidades. Mas o daltonismo ele é dado pelo gene Dzão e Dzinho, e quando ele apresentar o gene recessivo, significa que a pessoa é daltônica. Toda vez que eu vejo isso, quando eu tô falando sobre a genética do sexo, como eu disse, a mulher, por ela apresentar 2X, ela vai ter umas proporções diferentes. Então, toda vez que eu refiro a alguma mulher, eu sempre tenho que ter em mente 3 casos. Quando a pessoa ela é normal, quando a pessoa ela é portadora e quando a pessoa ela possui, né? A doença, o gene ela expressa daquela forma. Por quê? Como é uma pessoa normal? A pessoa normal, ela apresenta apenas o gene dominante, porque essa é uma doença recessiva, né? Então, a pessoa normal, ela apresenta os 2 aqui. A pessoa portadora, ela não possui a doença, porque um X dela, um desses cromossomos X, ela tá apresentando aqui, então não faz ela ter doença. Mas por causa desse Dzinho, por mais que ela não tenha, ela pode passar à frente. Então, se você vê uma questão que fala tal pessoa ela é portadora, então você já sabe que ela apresenta ela é heterozigoto, né? Ela aparece diferente. E quando ela possui, ela é Dzinho, né? Porque eu tô falando sempre aqui do X. Agora, quando eu falo de um homem, isso muda. Porque, como eu disse, ele apresenta apenas um. Então, eu tenho X e Y. X e Y. Então, quando ele é normal? Ele é normal quando ele apresenta o X Dzão. E quando ele possui? Quando ele apresenta apenas um X Dzinho. Por isso que a minha probabilidade ela vai ser cortada pela metade, porque nesse caso aqui, ele só apresentou uma vez. Temos que lembrar de uma coisa que pode vir acontecer em doenças ligadas ao cromossomo X, que é chamada de corpúsculo
de Bohr. Esses corpúsculos de Bohr, lembra muito bem dessa palavra? Ele é o quê? Bohr foi um cientista que descobriu isso, onde ele observou que existiam algumas manchas quando a gente via em microscopia, que eram pontinhas que apareciam e que na verdade isso são cromossomos condensados, e esses são esses cromossomos X. E um desses cromossomos X, quando eles ficam condensados, eles ficam inativos. Então, uma pessoa que apresenta isso, então vamos dizer aqui, eu sou XX, portadora, Dzão, Dzinho. O corpúsculo, então, vai ser quando vai ter inativação desse X. Vamos supor que esse daqui foi inativado. Então, essa pessoa que teve o Dzinho agora, ela não tinha 2 Ds? Tinha. Mas, como o único que ficou foi esse que apresenta o Dzinho, então essa pessoa, agora ela é portadora da doença. Por quê? Porque pelo o que foi descoberto ali, houve a inativação do gene Dzão. Então, sempre lembra de corpúsculo de Bohr. O outro é a restrita. A restrita ao sexo, então, ela vai ser restrita a um cromossomo. Como a mulher, ela possui o cromossomo X e o homem também, não pode ser restrita ao X. Então, quando ela é restrita, ela só pode ser restrita ao Y. Então, só os homens vão ter, e a gente chama isso de holândrica. E vai ser produção de testosteronas, vai ser algumas doenças que aquelas pessoas que apresentam os dedos grudados. Então, vão ser alguns casos que podem acontecer, mas principalmente o mais conhecido é o gene CRY, que vai ser algumas características que são únicas dos homens. Por exemplo, apresentar pelos nas orelhas, e algumas outras coisas assim, em que vai ser só o homem que apresenta. Então, o X ele não vai interferir, só que quando eu tenho o Y, eu preciso ter um só, seja ele dominante ou recessivo, já vai estar apresentando a doença, e não tem como mulheres ter, porque nós não apresentamos o cromossomo Y. E por último, a influenciada. A influenciada ao sexo é porque o fenótipo ele vai poder mudar entre dominante e recessivo. O fenótipo não, porque o fenótipo ele é o sempre, mas ele vai mudar se é dominante ou recessivo de acordo com o sexo. E a mais conhecida é a calvície, que a calvície nas mulheres, você precisa ter ela homogamética. Então, ela é homogamética, então XX, mas ela também tem que ser homozigoto dominante. Então, para a mulher, lembrando que isso quando eu tô falando do X, novamente, né, no cromossomo X, ela vai apresentar, para ela ter a calvície, ela precisa ser cesão. Para ela não ter, né, não ser calva, ela pode ser heterozigoto ou ela pode ser recessiva. Por isso, existe menos mulheres calvas. E no caso do homem, para ele ter cesão, então se for heterozigoto, ela só precisa de um desses. Por que ele precisa só de um desses? Porque tá ligado ao esse X. Então, aqui, cesão, cezinho. E para ele não ter, só se for cezinho. Então, existem outras também formas que a gente tem de doença, mas essas são as principais. A ligada, a restrita e a influenciada. E nunca se esqueçam da questão da probabilidade que ela vai mudar entre homens e mulheres. Bom, por hoje é só. Qualquer dúvida é só entrar em contato.